Olá pessoal, segue mais um ponto para a nossa meditação, ainda no tempo do Natal, agora tirado dessa obra de Bento XVI, que é uma coleção chamada Jesus de Nazaré, normalmente em 3 volumes, sendo esse a infância de Jesus. Bom, Bento XVI falando aqui do recenseamento, pessoal, pelo qual a Sagrada Família de Nazaré, né, José toma, então, a Virgem Maria, grávida do menino Jesus, e desce de Nazaré, na Galileia, passa pela Samaria e chega a Belém, na Judéia, mais ou menos perto dali de Jerusalém, né? mais pro ocidente ali, né? E aí, pessoal, para quê? Para fazer esse recenseamento. Nesse contexto em que o mundo conhecido, até então, quando a gente diz o mundo conhecido aqui, não é todo mundo do extremo oriente, não, os bárbaros, os indígenas na América, né? Mas o mundo conhecido ali, aquele miolo, né, do Oriente Médio, o norte da África, o sul da Europa, enfim, aquele contexto ali, que era praticamente ali o mundo conhecido para essas pessoas, né? Então, foi o ponto da história em que praticamente todo mundo conhecido se tornou parte de um único império, que era o Império Romano, né? Os impérios foram crescendo, um império foi dominando o outro, eles foram se tornando cada vez maiores, até o penúltimo aí, que foi o dos gregos, né? De Alexandre o Grande, Alexandre Magno, né? Que era o rei da Macedônia, e depois então veio o Império Romano, o maior de todos, que dominou toda essa região aí. Então, nesse contexto, ocorre esse recenseamento de todo o mundo conhecido, né? O grande recenseamento da história. E aí, o que Bento XVI vai dizer a respeito disso? Para Lucas, esse contexto histórico universal é importantíssimo. Pela primeira vez é registrada, aí entre aspas, toda a terra. Pela primeira vez há um governo e um reino que abraça todo o orbe, ou seja, todo o mundo. Pela primeira vez há uma grande área que vive em paz. Né? Todos os bens, então, podem ser registrados, né? Os bens e as pessoas. Né? Só nesse momento em que se verifica uma comunhão de direitos e bens em larga escala e em que uma língua universal permite a uma comunidade cultural a compreensão no pensamento e na ação. Lembrando que nessa época o latim era a língua, né, universal ali de todos esses povos, que eles precisam se comunicar com os romanos em todos os lugares em que o Império Romano dominava, mas muito embora o Império Romano tenha vindo vencendo, né, o Império Grego, que antes dominava esse território de Israel e muitos outros, mas o helenismo, que é a cultura grega, acabou grudando, vamos colocar assim, né? Então, o pessoal falava muito o grego, como um inglês da época aqui, pessoal, em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é canto. Né? Então, nesse sentido, a gente tinha o grego como essa língua universal ali, falada em todo lugar, mas também o latim como uma língua oficial universal em todo esse mundo conhecido, porque todo mundo pertencia ao Império Romano, né? Então, existia uma comunhão de muitas coisas, né? Uma unificação ali de muitas coisas. Um terreno, um solo fértil muito propício para a vinda de Nosso Senhor, que veio justamente unificar o mundo, né? Para que a sua mensagem chegasse a todos, fosse universal. É isso que o Bento XVI vai dizer. Né? Nesse momento, então, pode entrar no mundo agora uma mensagem universal de salvação, um portador universal da salvação. É realmente agora a plenitude dos tempos. E ele segue dizendo o seguinte: o decreto, então, de Augusto para o registro fiscal de todos os cidadãos leva José, juntamente com a sua esposa Maria, a Belém, a cidade de Davi, e desse modo favorece o cumprimento da promessa do profeta Miqueias, segundo a qual o pastor, né, o Cristo, de Israel, haveria de nascer naquela cidade. Sem o saber, o imperador contribui para o cumprimento da promessa. A história do Império Romano e a história da salvação, iniciada por Deus com Israel, se entrelaçam uma na outra. Né? A história, até então, dos homens sem o conhecimento de Deus, né, a história de Deus com os homens por meio de Israel, né, se mesclam e se entrelaçam aqui, né? E já não se sabe mais onde começa uma e termina a outra. A gente lembra de uma frase de Santo Agostinho que fala da nossa relação com Deus, mas se aplica aqui também da história dos homens com relação à história de Deus com os homens, né? Até onde eu em ti, Senhor, e tu em mim. A história da eleição feita por Deus, até então limitada a Israel, entra na vastidão do mundo, da história universal. Deus, que é o Deus de Israel e de todos os povos, demonstra ser o verdadeiro guia
de toda a história. Olha que beleza, pessoal. Então, nessa plenitude dos tempos, Deus, na sua infinita sabedoria, respeitando todo o livre-arbítrio, foi ao mesmo tempo conduzindo a história de modo que tudo favorecesse a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pessoal, mesmo hoje, vivendo hoje nesse tempo do Natal, o que isso significa para nós? Que olhando daqui para frente, pessoal, nós sabemos que esse mesmo Deus é ainda o Deus que, respeitando todo o livre-arbítrio, ainda conduz a história rumo à sua consumação final, pessoal. Então, nesse sentido, podemos confiar nele, de modo que esse Deus que conduz toda a história é o mesmo Deus que sabemos que nos promete que tudo, no final, concorre para o bem daqueles que o amam.